Bom dia, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre poesia, poema e soneto. Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete. Poema e poesia. Eu me pergunto, quem de vocês nunca se pegou perguntando qual é a diferença entre poema e poesia? É uma confusão muito grande que as pessoas fazem, porque eles têm uma certa semelhança em determinado aspecto, mas são coisas diferentes. E vamos ver agora qual a diferença ou quais as diferenças que existem entre poema e poesia. O poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Nós já falamos sobre gênero textual. Os gêneros textuais são modalidades nas quais um texto pode se apresentar. Nós vimos que existem diversos, infinitos gêneros textuais. E-mail, receita, postagens no Twitter, texto instrucional, receita de bolo, receita médica, tudo isso é exemplo de gênero textual. E o poema também. O poema é exemplo de um gênero textual, dividido em estrofes e versos. Só que nem todo poema tem estrofes. As estrofes, no entanto, não obrigatoriamente fazem parte da estrutura do poema. Ou seja, o poema pode existir sem estrofe. Verso, todo poema vai ter verso, mas estrofe não necessariamente. Existem estruturas diferentes de poema e algumas estruturas não se utilizam de estrofes. É o mesmo caso das rimas. Nem todo poema tem rima. A gente pensa que todo poema tem rima. Existem os poemas que têm os versos brancos, que são aqueles que não apresentam rima. Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem as raízes históricas nas letras de acompanhamento de peças musicais. Então aí diz o quê? O poema surgiu nas letras que acompanhavam as peças musicais. O poema é um gênero antigo, que está relacionado com a musicalidade, o belo, a beleza e a arte. E é nesse aspecto que muitos confundem poema com poesia. Vamos ver a seguir o que é poesia e aí eu explico melhor por que esse aspecto faz com que as pessoas se confundem e assemelhem os dois, que são totalmente diferentes. A poesia, ela não é um gênero textual. A poesia é a frase que emociona, toca a sensibilidade e sugere emoções por meio de uma linguagem. Ou seja, a poesia é aquilo que traz à tona emoções, sentimentos, e sensibiliza. A poesia está presente no poema, porque o poema tem essa questão de sensibilizar, de emocionar, a questão da musicalidade que a poesia também pode ter. Mas a poesia é encontrada em vários outros lugares. A poesia pode ser encontrada numa foto, a poesia pode ser encontrada em uma imagem, a poesia pode ser encontrada em uma música, um filme, uma série, um romance, um conto. Então, essa é a grande diferença entre poesia e poema. A poesia é como se fosse matemática. A poesia está contida no poema, mas o poema é um gênero, ele tem uma estrutura e a poesia ela não tem uma estrutura. A poesia é sentimento, é emoção, é sensibilidade. Eu espero que tenha ficado clara essa diferença para vocês. Se não ficou clara, anota aí, sinaliza para mim qual é a sua dúvida. Quando estivermos ao vivo pelo Google Meet, passa para mim, que aí nós explicaremos de outra forma.
tá bom? Estrutura do texto poético. Estrutura do poema. Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é a unidade poética. Então, o que é verso? É cada linha do poema. É como na Bíblia. A Bíblia não tem os versículos que são chamados também de versos. Cada linha, cada versículo da Bíblia é como se fosse um verso. É uma linha. É a mesma coisa que acontece com o poema. É uma unidade poética. É uma sentença poética. Estrofe é o agrupamento de versos. Aquele grupinho de versos que são separados por um espaçozinho entre eles é o que chamamos de estrofe. Então, esse agrupamento, esse conjunto de versos que se agrupam, que ficam separados, aqueles grupinhos, como se fosse um trabalho em grupo, cada grupinho distante do outro para não copiar do coleguinha, são as estrofes. A repetição regular de um verso, ou seja, de uma linha, ou de uma estrofe, de um grupo de linhas no poema, recebe a denominação de estribilho. É a mesma coisa que o refrão de música. Na música geralmente não tem aquela parte que fica repetindo várias vezes. E ultimamente nem é a parte. Ultimamente é a própria música que se repete várias vezes, porque as letras hoje em dia é misericórdia, não tem nada interessante. São poucas coisas interessantes para se ouvir e aí fica repetindo. Essa repetição que é chamada de refrão, no poema é chamada de estribilho. Estribilho. Não tem R no B, não. Estribilho. Estribilho ou estribilho? É estribilho mesmo. Rima, isso daí todo mundo sabe. Pessoal que gosta de ouvir rap, que gosta de hip hop, sabe o que é rima bastante. Repentista, eu garanto que não tem ninguém aí que goste de repente. Os repentistas também fazem bastante rima. Rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre palavras no meio ou no final de versos diferentes. Ou seja, alguns versos eles têm um final com o mesmo som, ou então com o final igual. Pode ser a mesma palavra ou o mesmo som, a mesma terminação ou sons semelhantes. Isso que caracteriza a rima. De acordo com sua estrutura, o poema recebe diferentes denominações. Isso porque, como eu falei, existem poemas com estruturas bem variadas. E a cada uma dessas estruturas damos uma denominação. Eu não vou falar sobre todas elas, eu vou falar sobre a estrutura que interessa para a gente agora, que é a estrutura que nós vamos estudar. Que é... Vocês já sabem que estava lá no início, no primeiro slide, eu queria fazer suspense com uma coisa que vocês já sabem. Enfim, realmente cansada já. Soneto. A estrutura do soneto é uma estrutura bastante simples de se verificar. Eu acho uma estrutura gostosa de se estudar. E vamos ver melhor o que é soneto e como é essa estrutura. O soneto, que vem do italiano sonetto, que é uma pequena canção, literalmente, pequeno som. Som, que é um som, como em português. Português e italiano vieram da mesma raiz, por isso que tem muitas palavras, assim como o espanhol, por isso que tem muitas palavras que se assemelham. E esse netto é de diminutivo, então é um som pequeno, é um soneto. Ele é um poema de forma fixa, ele não muda, a estrutura do soneto é a mesma, e ele é formado por 4 estrofes, sendo em 4 grupinhos de versos, sendo que as 2 primeiras estrofes são constituídas por 4 versos.
As duas primeiras estrofes têm 4 versos, 4 linhas cada uma. Esses versos de 4 linhas são chamados de quartetos. E as duas últimas estrofes, elas são formadas por 3 versos cada uma, 3 linhas cada uma. E quando temos isso, nós temos os tercetos. Então, o soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, formando um total de 14 versos. Se você somar, vai dar 14. 14 linhas, 14 versos. Os sonetos costumam ter uma estrutura semelhante. A estrutura do soneto é essa, 2 quartetos e 2 tercetos. E também, geralmente o soneto conta uma história. Ele tem começo, meio e fim. É como se fosse uma história sendo contada ali. O texto começa com uma introdução, o começo, que apresenta o tema, introduz o tema. Nessa introdução é dito sobre o que aquele soneto vai falar. Em seguida vem o desenvolvimento, vem, o destrinchar daquela ideia que foi lançada no começo e termina com uma conclusão. Claro, se termina só pode ser conclusão, não podia terminar com o começo. E que aparece no último terceto. O último terceto ele encerra, ele conclui a história que é contada ali no soneto. Essa é, em geral, a estrofe decodificadora de seu significado, ou seja, nessa última estrofe que geralmente se pega, se entende o significado do texto todo. Em geral, não quer dizer que é sempre, não é uma regra, não é algo fixo. E eu poderia dizer, é fixo. Com os avanços que nós temos, se eu dissesse, eu acho que hoje nada é fixo. Tem tanto avanço hoje que pode surgir, daqui a alguns dias, alguém criando uma nova modalidade e que chame de soneto também, por ter semelhança com essa, mas que tenha uma estrutura bem diferente e ser aceita. Enfim, são coisas dos avanços, Pode acontecer. Eu não digo que vai acontecer, mas tudo é possível. O ser humano se reinventa a cada dia e principalmente nas manifestações culturais, Esse tipo de poema, que é encontrado desde muito tempo em diversas literaturas e, claro, também é encontrado na literatura portuguesa e brasileira. O poema ele é encontrado em literatura de vários países e na nossa, claro, bastante encontrado. Hoje já não é tão comum se ver soneto. Hoje, a maioria dos poemas, eles não têm estrofes. A maioria, eu não digo que todos. Existem ainda poemas com estrofe, mas a maioria dos poetas, eles não usam mais estrofes. Os versos são obrigatórios. E tem muitos que nem rima usam, preferem deixar essa questão da musicalidade, da emoção, a cargo da poesia em si e não necessária o uso de rima. E eu trouxe para vocês o exemplo de um soneto, um dos sonetos que eu gosto bastante. Vou deixar para vocês também na sala a música que foi inspirada nesse soneto, porque quem criou esse soneto é um cantor e compositor, era cantor, compositor e poeta. E vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos tentar comentar um pouquinho sobre a estrutura, ver de verdade agora a estrutura do soneto e tentar fazer uma leitura dele. O soneto se chama Soneto da Fidelidade e é de Vinícius de Moraes, que, como eu falei, foi um poeta, cantor e compositor. Alguns de seus poemas viraram música, e ainda mais eles cantando, nada mais fácil para ele do que transformar uma obra sua mesmo em música.
A maioria dos sonetos, a maioria, vem com o nome soneto. Soneto de amor, soneto de não sei o que, soneto de amizade, soneto... Principalmente o de Vinícius de Moraes, ele tem muitos sonetos que começam com o nome soneto de alguma coisa. Só de você olhar, você percebe que é um soneto, porque observem aqui, nós temos as duas primeiras estrofes, 4 linhas, né? A primeira linha termina em atento, a segunda em tanto, a terceira em canto, a quarta pensamento. Isso na primeira estrofe. Na segunda estrofe, o primeiro verso termina em momento, o segundo em canto, o terceiro em pranto e o quarto em contentamento. Na quarta estrofe, nós temos 3 versos. O primeiro termina em procure, o segundo em vive, o terceiro em ama. E na última, quarta e última estrofe, o último termina em tive, o primeiro termina em tive, o segundo verso termina em chama e o terceiro verso termina em dure. Vamos dar uma lida e observar outros aspectos desse soneto. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Observe aquilo que eu falei de início, meio e fim. Vamos observar. Antes vamos falar um pouquinho sobre rima. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Algumas rimas que a gente tem aqui. Não vou sair marcando tudo não, mas só para chamar a atenção de alguma. Nós temos tanto e encanto. Nós temos pensamento e momento. Você vê que em estrofes diferentes. Aí tem canto, que rima com tanto e encanto. Aí tem contentamento e momento, né? Então, são algumas rimas que a gente encontra aqui nesse soneto. E o que é que o início do soneto fala? O que é que ele fala nessa primeira estrofe? De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ele começa dizendo o quê? Ele já disse no título que ele vai falar sobre a questão da fidelidade. Você já sabe aqui que ele é fiel. O que ele declara nessa primeira estrofe é que ele é fiel. Atento, ele vai ter atenção, ele vai ter devoção a esse amor. Zelo, ele vai cuidar. E tanto, quer dizer, com intensidade, ele vai ter intensidade no cuidado com esse amor. E ele já está encantado, já está enamorado, já está apaixonado, mas mesmo assim ele continua se encantando com esse amor. Então ele vai falar da grandiosidade do amor dele nessa primeira estrofe. Na segunda ele vem dizer o quê? Quero viver em cada momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Ele quer aproveitar, quer viver, quer curtir cada momento desse amor. E, em homenagem a esse sentimento que ele tem, em homenagem a esse amor, ele quer cantar esse amor, ele quer viver esse amor com intensidade e compartilhar bons e maus momentos com esse amor. Se o amor estiver contente, ele rirá com esse amor. Se o amor estiver sofrendo, estiver triste, estiver derramando pranto, chorando, ele também vai chorar, ele também derramará pranto. Então, é aquele, no popular, pau para toda obra, ele está ali para tudo, aquele companheiro que vai ser fiel a tudo. Se você chorar, eu choro com você, se você sorrir, eu vou sorrir com você, eu vou compartilhar com você todos os momentos, todos os sentimentos. Na quarta estrofe, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, veja que ele já vai encerrando, ele já vai concluindo. Ele sabe que nada é eterno,
um dia vai acabar de uma forma ou de outra. Ou eles vão se separar, ele compara o quê? Um dia a solidão. Eles podem se separar e isso acontece com muitos casais. Tem gente que é casado 30, 40 anos e depois se separa. E todo mundo, felizmente ou infelizmente, morre. E o companheiro, se não morrerem juntos, o companheiro vai que ficar, se ama realmente, ele vai sofrer, ele vai sentir. Então ele já vem falando isso, que um dia ou ele vai morrer ou eles vão se separar, porque nada é eterno. Tudo um dia acaba. Tudo que é vivo um dia não tem mais existência. Mas ele diz o que no final? Mesmo ele morrendo ou eles se separando, ele sabe, ele tem a certeza, que o amor é como a chama ela fica acesa o tempo todo, não. Um dia ela apaga, de uma forma ou de outra. Ou apaga por causa da morte, que vai separar também, ou a separação que vai causar a solidão. Mas ele tem orgulho em dizer, eu tive um amor. E possa me dizer do amor que eu tive. Eu posso dizer que eu amei, eu tive um amor que não foi imortal, porque nada é imortal, nada vivo é imortal. Mas enquanto durou, foi verdadeiro, foi infinito. Eu acho isso muito bonito, seria muito bom se todos os relacionamentos fossem assim, né? Com essa fidelidade, com essa devoção total. Acho que o mundo todo seria bem melhor, porque todas as pessoas ficariam felizes, amando, apaixonadas, e aí não perderiam tempo matando, destruindo a vida dos outros, roubando, enfim. Então, esse foi o soneto da fidelidade, um soneto que eu deixei de exemplo para vocês. Como eu falei, vou deixar a música desse soneto na sala de aula lá, para vocês ouvirem e verem, perceberem a diferença do escrito declamado por mim, que não sou uma pessoa boa de declamar nada, e cantada. E eu finalizo deixando a mensagem. Eu tenho a impressão que eu deixei já essa mensagem, é porque eu uso muito a mensagem desse mundo e mensagens. Eu acho que eu usei uma mensagem com essa imagem, mas não sei se foi essa mesma. E se foi, não custa nada reforçar a ideia, porque é uma mensagem muito bonita. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Tenha certeza que você vai ser recompensado. Nada é em vão. Nenhum sacrifício nessa vida é em vão. A gente pode até não enxergar, não perceber, porque a gente quer mais. Eu queria mais, eu queria hoje estar trabalhando no emprego que eu tivesse um iate, uma lancha, uma ilha particular. Eu não tenho isso, mas minha família tem saúde, eu estou bem, eu tenho um teto, eu tenho alimento todos os dias. Então, todo esforço é recompensado. Às vezes não vem a recompensa da forma que você sonha. Às vezes você quer muito, quer demais. Sonhar é ruim? Não. Sonhar é ótimo. Querer, buscar, correr atrás é maravilhoso. Então, tenha certeza. Continue firme, continue estudando e todos os seus esforços, no final, eles terão recompensa. Tenha certeza disso. Obrigada por participar dessa aula, obrigada por me dar atenção. Assista ao vídeo todo, se você assistiu até aqui. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Anote suas dúvidas, anote as questões, as partes que achar mais importante. Tire mesmo as dúvidas, olhe outros sonetos na internet, pesquise, olhe. E conversaremos na próxima, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus. Se cuidem, até a próxima aula. Tchau.